Olá pessoal, sou eu de novo com vocês. Eu sou o Marcos e eu estarei com vocês hoje nesse vídeo falando a respeito, continuando a falar a respeito da prescrição, né, da receita, que nós já vimos em alguns vídeos anteriores, e hoje eu vou cuidar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a respeito da adição, entender, interpretar um pouquinho o que significa essa adição, tá ok? Se você ainda não viu, tem alguns vídeos aí no canal falando a respeito da interpretação de receita. Interpretação de receita levando em consideração as ametropias, as regras de Tabo e também aqui a interpretação de receita levando em consideração a adição, tá? Vocês já sabem, né? O vídeo ele vai ser dividido de uma forma básica e também de uma forma mais completa, em que vocês terão acesso total entrando em contato comigo para ter a forma completa aí da abordagem, tá? Eu vou também falar com vocês que caso tenha algum ruído, caso tenha algum som específico, algo que atrapalhe, eu peço desculpas, mas é que para não ficar editando muito, que demora muito, leva muito tempo, vou deixar passar alguns ruidinhos aí no, na gravação, tá ok? Vamos tratar a respeito da interpretação de receita na adição. Então, levando em foco aqui a adição dessa prescrição. Vocês vão ver nos outros vídeos que nós abordamos o que é a metropia, como identificar a metropia. Nós abordamos o que é a metropia, interpretação de receita abordando a metropia. Abordamos também sinais, interpretamos a receita observando os sinais, a combinação dos sinais. Tá? E agora o foco nosso vai ser em cima da interpretação aqui, especificamente da adição. Entender o que é a adição, qual é o sentido dela na nossa prescrição. Aqui nós temos um modelo de prescrição. Então, esse aqui é um modelo mais básico, pode ser tanto uma prescrição de um oftalmo, pode ser uma prescrição aqui de um optometrista, pode ser uma prescrição do profissional em si, independente de qual dos dois. Essa aqui leva anotações básicas da prescrição, identificando quais são os olhos, né, olho direito e olho esquerdo, identificando qual a metropia, aqui dentro a metropia, o eixo e a adição. Aqui, perto ou para ambos os, perto e longe também. Medidas aqui já é algo mais aprofundado que nós abordaremos em uma outra possibilidade aí para falar a respeito de medidas e também de altura da prescrição, tá? Observação não vou ter nenhuma, não vou colocar nenhuma, porque não se trata agora desse item na abordagem. Vamos levar aqui em consideração uma prescrição mais 2, mais 2 esférico, uma adição aqui de mais 3, e no olho esquerdo nós vamos levar em consideração um mais 2 também, com menos 0,50 por 0,25, que eu já abordo também algo interessante para falar com vocês. Eixo a 0, e uma adição de mais 3 também, para ficar mais fácil aí de nós interpretarmos aí esse resultado. O fato é que na prescrição nós já sabemos, né? Já estudamos, vocês viram, e quem ainda não viu pode voltar aí nos vídeos e estudar um pouquinho. Aqui nós temos a identificação de uma ametropia, que no caso nós temos uma hipermetropia, com um poder dióptrico de mais 2. Aqui nós temos uma hipermetropia também, porém combinada com um astigmatismo. Então nós temos aqui um astigmatismo combinado, aqui uma lente combinada neste caso. Não vou entrar aqui no mérito de classificação de ametropias, classificação de astigmatismo, porque também tem um tópico específico para isso. O foco agora é a adição. O eixo. O eixo aqui, 180 e 0, nós sabemos que é o mesmo, pode ser identificado também na matéria referente à classificação e às regras de Tabo. Então, tem aí, se vocês procurarem
Na lista tem algum vídeo falando a respeito disso, da classificação de tábuo, onde vai dividir o eixo em graus de 0 a 180, de 0 a 180, considerando que 0 e 180 é a mesma coisa, tá? Então, pode ser que alguns equipamentos, principalmente alguns autorrefratores, eles entendam e imprimam o 0, e nós sabemos que 0 e 180 é a mesma posição se vocês forem classificar e interpretar como tábua. Também é objeto de estudo de um outro módulo, de outra matéria, tá? Aqui especificamente nós vamos cuidar da adição. O que seria a adição? Qual é o fim da adição? Qual é a necessidade? Por que nós temos que trabalhar com adição? A adição é uma forma encontrada para possibilitar a abreviação da correção da presbiopia. Então, nós sabemos que a adição ela vai corrigir o quê? Ela vai corrigir a presbiopia, que é aquela dificuldade que vai nascendo de acordo com o passar dos anos, né? Quando você vai atingindo uma idade um pouco mais avançada, em que acontece a perda da flexibilidade. A perda da flexibilidade do cristalino, tá? Então, isso acaba interferindo no poder, no processo de acomodação do olho, tá? Então, aqui ele interfere na acomodação do sistema visual, mais especificamente do cristalino. E isso faz com que haja necessidade de de um auxílio, de uma ajuda, de uma compensação que é feita com a adição. Então, a adição ela vai servir para quê? Ela vai servir para compensar a dificuldade refrativa causada com o passar dos anos, né, com o envelhecimento do sistema visual do olho, fisiologicamente da pessoa, e que vai herdar aí essa dificuldade na acomodação para perto. A adição é uma medida que vai trabalhar sempre em conjunto com a prescrição de longe, tá? Então, a adição ela vai estar sempre ligada com a prescrição de longe. Vamos entender assim, uma pessoa ela vai enxergar para longe, nesse caso aqui a pessoa enxerga para longe, e vai também ter a necessidade de uma adição. Então, é como se estivesse combinando longe e perto em uma só lente. Então, a lente vai estar corrigindo longe e perto. Porém, a representação dessa adição, ela acontece somente aqui utilizando a abreviação aqui de ADD, ou adição escrita, mais 3. E ela está totalmente ligada com distância focal. Então, nesse caso, uma adição, quando ela é prescrita, ela está querendo corrigir, não seria corrigir a palavra, porque ela não vai corrigir, ela vai auxiliar na melhora da acuidade visual. Na melhora da acuidade visual para perto. Junto com quem? Junto com a prescrição de longe. Então, nesse caso, nós teremos aqui uma melhora na acuidade visual para perto, utilizando a adição mais a prescrição de longe. E como que eu sei qual que é essa distância? Essa distância vai ser trabalhada de acordo com a necessidade do cliente. Geralmente, essa adição ela vem combinada com a idade. Então, ela vem combinada com a idade. Depois aí, no módulo avançado, tem uma fórmula específica, mas vocês podem também identificar uma tabela de adição na internet, tá? Que lá tem as informações certinho, depois eu posso até colocar aqui. Provavelmente nós vamos ver isso em outro módulo, parte de refração também, mas aqui nesse caso específico existe uma tabela de adição que alguns profissionais utilizam. Só que isso é fisiológico, tá?
E por ser fisiológico, isso tem variação. Então, não é somente utilizar uma tabela, existe uma fórmula ótica, que vai trabalhar essa dificuldade de um jeito que possa auxiliar nessa melhora da acuidade visual. No conceito adição, no tema adição, nós temos uma pergunta muito interessante que nasce no balcão das lojas, quando o cliente pergunta para nós qual que é o grau que ele tem para perto, ou qual que é o grau que ele tem para longe. Tá? Então, são perguntas interessantes, importantes, que o técnico, ou o balconista, ou então a pessoa que está fazendo atendimento, ela precisa entender, ela precisa saber. Tá? Nesse caso específico, como está aqui, nesse caso eu vou transpor ela para cá, olha, mais 2 com adição de 3. Então, a pessoa vai perguntar para mim, qual é a graduação, qual é o meu grau, né, basicamente aqui, qual é o grau que eu tenho? Vou colocar isso em parênteses, porque para nós não existe grau, são dioptrias, né? Qual é o grau? Nós temos que entender que, por ser uma adição, para longe, ele vai continuar com a dioptria prescrita para ele, mais 2, e para perto, ele vai ter mais 5, tá? Então, a prescrição correta nesse caso, para perto, seria mais 5, tá? Então, mais 2 com adição de 3, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses valores aqui, tá? E vou ter o resultado da minha adição, tá bom? É só considerar assim, olho direito mais 2, o olho esquerdo, a adição de 3, isso levando em consideração que eu estou falando do esférico, tá? Eu falando do esférico, do olho direito mais 2 e adição de 3. A prescrição dele para longe vai ser o mais 2, e para perto eu vou ter o resultado, de mais 5. Então, essa dioptria dele para perto, mais 2 com adição de 3, ele vai para 5 dioptrias. Então, é a mesma coisa que ou então é a mesma coisa do profissional, do optometrista prescrever para ele longe, ou do profissional em si. Não vou falar bem de uma profissão, não vou falar só de uma profissão. Quando eu me referir aqui à prescrição, vai ser tanto do oftalmo quanto do optometrista, tá? Eu vou chamar de profissional. Pronto. Então, vai tanto que o profissional ele pode prescrever olho direito mais 2, adição de 3, tá? Ou ele pode prescrever também o olho direito mais 2 para longe e mais 5 para perto aqui, mais 5. Tanto um quanto o outro, as duas formas, eles vão significar a mesma coisa, tá? Ele está falando de uma dioptria aqui para longe, mais 2, e ele está falando aqui de uma dioptria já somada à adição. Esse valor aqui, eu posso separar aqui em um óculos, tá? E esse outro resultado também pode ser a mesma coisa, é a mesma prescrição, ok? Diferente do que vai acontecer neste outro exemplo aqui. Eu vou limpar isso aqui e utilizar só a observação aqui dessa outra dioptria, tá? Não era para limpar tudo. Deixa eu pegar aqui, vou limpar aqui e levar em consideração só o valor dessa outra dioptria. Então, aqui nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a outra possibilidade. Nós vamos trabalhar com a possibilidade de mais 2 e 0,25 com adição de 3. Então, pessoal, se ele prescreve mais 2, se ele prescrever essa informação toda, está correto. Nós, como profissionais, vocês como profissionais de ótica, vocês como balcão, ou vocês como optometristas, nós, da profissão em si, nós temos a obrigação de interpretar esse resultado e saber interpretar esse resultado, tá? No caso aqui, o que nós temos? Nós temos o mais 2, a adição, nós já sabemos que eu somo o esférico daqui, vou colocar essa cor, eu somo o esférico daqui
com a adição e mantém o cilíndrico. O cilíndrico continua a mesma coisa. Então, isso vai virar o quê? Isso vai virar eu prescrevendo ou interpretando mais 2 com menos 0,25 a zero, com adição de mais 3. Tá? Então, pode vir uma prescrição desse jeito, ó. Pode ser que ela esteja na outra linha. Tá? Aqui pode ser olho direito, olho esquerdo, tanto faz. Nesse caso do exemplo, nós estamos trabalhando com o olho esquerdo. Esse é um resultado. Vou jogar aqui mais para o canto. Esse é um resultado que é igual a esse aqui. É a mesma coisa, tá? Então, aqui, o que nós levamos em consideração é a soma do mesmo jeito. Eu vou somar esses dois valores aqui, ó. Nesse caso, eu somo somente o esférico para ter o resultado da minha graduação já na adição. Então, para escrever mais 2 com menos 0,25 com eixo zero com adição de 3 é a mesma coisa que escrever o óculos de mais 5 com menos 0,25 no eixo zero. Então, o resultado aqui é o mesmo. Agora, uma coisa importante também, um pouquinho mais... Não vou considerar isso aqui como avançado, não. Vou jogar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês como sendo básico também, porque é básico. Suponhamos que eu tenha aqui essa informação. Mais 5, aí o meu cliente, ao invés de optar por um multifocal, ele vai optar somente pelo grau de perto. Então, aqui nós já temos a lente considerando a dioptria já somada à adição. Então, ele tem mais 5 com menos 0,25 a zero. E o meu cliente quer somente esse óculos. Qual é a dioptria correta? Como que eu vendo? Qual o valor que eu devo vender para esse cliente? Eu devo considerar apenas o mais 5 do esférico, né, que seria a adição. Eu devo considerar só o mais 3. Deixa eu marcar aqui. O mais 5, que seria só o esférico. Eu devo considerar só a adição o mais 3, que seria a adição. Ou eu devo considerar também o mais 2 com menos 0,25, que seria a dioptria prescrita. Ou eu devo considerar o mais 5 com menos 0,25, que é a minha prescrição aqui para perto. Pessoal, isso é básico, isso é muito importante. Quando tivermos uma prescrição, como está aqui nesse caso, só para perto, mais 5 com menos 0,25, nós devemos considerar a dioptria correta, completa, tá? Aqui nesse caso, nós não podemos levar em consideração esse valor somente. Do mesmo jeito que nós não podemos levar só a adição. E também não podemos trabalhar só com a prescrição. Nós temos que trabalhar com o valor correto, o valor cheio. Ah, mas Marcos, é só 0,25. É só 0,25, mas é muito importante que esse 0,25 esteja na correção, porque o 0,25 também vai alterar o quê? Vai alterar a distância focal. Tá? Então, basicamente, o óculos vai trabalhar corrigindo a distância focal de 0,25. E 0,25 é um resultado. 0,25, para quem tem a necessidade, parece pouco para quem vai vender, parece pouco para quem está trabalhando com o balcão. Mas quem precisa do 0,25 já é uma diferença bem grande, tá? Então é importante que toda prescrição, toda dioptria que tem na prescrição seja feita, seja colocada corretamente do mesmo jeito que está na prescrição, tá ok? Então, o correto aqui no óculos só para perto seria mais 5 com menos 0,25, porque ele precisa, foi prescrito, é um astigmatismo, um eixo zero, tá? E aqui vai um lembretezinho para vocês que o astigmatismo ele vai fazer o quê? Ele vai desembaçar. Ou seja, se você não colocar o 0,25, essa pessoa vai continuar enxergando um pouquinho embaçado, vai continuar sofrendo um pouquinho de perda da acuidade visual, tá? Importantíssimo, então, corrigir também essa necessidade.
Outro fator aqui, trabalhamos com esses valores, trabalhamos com positivo, com negativo, trabalhamos com essas informações, mas pode acontecer também dessa prescrição apresentar um valor diferente, apresentar, por exemplo, aqui um 0,25, ou então apresentar um menos 3, isso que vai ser legal, com menos 0,50 no eixo aqui, no eixo 180, uma adição de 3, trabalhar aqui com a adição de 3 mesmo, tá? E a dúvida seria, qual é a prescrição, qual a dioptria desse cliente, né, para perto? Então, isso para nós, pessoal, é bem básico. Isso aqui para nós é algo, de balcão é bem básico, funciona do mesmo jeito, é uma soma entre os valores esféricos, que vai dar como resultado a minha dioptria, tá? E aqui, se eu tenho um menos 0,25 com adição de 3, eu tenho que o resultado vai ser o quê? Mais 3 com menos 0,25, para perto ele vai ficar com menos 0, com 2,75. Tá? Então, para perto, mais 2,75 esférico é a adição necessária para essa pessoa corrigir a presbiopia dela. Tá? Eu esqueci de colocar aqui o mais 3. Deixa eu colocar o mais 3 aqui. São de mais 3. Esqueci, deixa eu pôr um maisinho aqui também para não confundir. Opa, o mais ficou. Pôr um maisinho aqui. Deixa eu fazer diferente. Mais 3 aqui. Apagar esse mais 3 aqui. Viram, pessoal? Então, eu poderia aqui simplesmente editar tudo isso, começar tudo de novo, mas não, vai assim mesmo. Então, nós temos aqui uma adição de mais 3, uma adição de mais 3, trabalhando aqui com a dioptria para perto. Somamos os esféricos, somamos esses dois valores aqui, olha. Esse, somamos com esse, e temos o resultado aqui, mais 3 com menos 0,25, dá uma adição, dá um resultado aqui para perto, 2,75. Tá? Então, essa pessoa para perto, com 2,75, ela vai corrigir a visão dela de acordo com a distância estabelecida pelo oftalmo, ou pelo profissional, ou pelo optometrista, tá? Importante também, olha, levar em consideração que esse valor vai variar de acordo com o que tiver aqui no esférico, tá? Se o esférico tiver um valor diferente, por exemplo, aqui um 50, menos 0,50 com mais 3, 2,5, um 0,75 com mais 3, 2,25, e assim vai, ele vai alterando de acordo com a dioptria que tem aqui. Nesse outro exemplo aqui no inferior, olha, também temos uma prescrição para longe, temos um eixo que é um astigmatismo e uma adição. Qual é o valor que nós temos aqui especificamente para essa dioptria? Então, a pessoa ela pode usar um óculos que no olho esquerdo ela vai ter menos 3 e menos 0,50 a 180 para longe. E para perto, a graduação dela vai ser, para perto ela vai ter aqui plana, menos 0,50 a 180. Olha só que interessante. Se eu somar esses dois valores, olha, se eu somar aqui menos 3 e somar mais 3, menos com mais é menos. Então, esse valor vai ser zero. Esse valor vai descer aqui, olha, e substituir esses dois aqui, vão ser substituído pelo zero. Tá? Não significa que ele não tem grau para perto. Tá? Na realidade, os 3 graus aqui, as 3 dioptrias que tem aqui, é o que vai fazer ele zerar. É como se ele estivesse utilizando aqui 3 dioptrias para poder enxergar para perto. Tá? Então, por isso que nós temos no multifocal, vou desenhar um multifocal aqui, por isso que nós temos no multifocal o corredor progressivo, e geralmente a parte onde está a hipérbole de perto, ela
vai sofrer mais flutuação, ela vai sofrer mais aumento. Porque onde vai ficar a dioptria de perto, a dioptria aqui da adição, tá? O -3 ficaria tomando toda a parte superior, aí teria um corredorzinho progressivo, né? Uma alteração prismática aqui, uma alteração também dióptrica aqui, que seria o intermediário, e por último aqui embaixo nós teríamos a adição, nós teríamos o grau de perto, longe, perto e intermediário, tá? Basicamente essa é a interpretação mais assim, mais um pouquinho, o mais básico mesmo a respeito da adição, tá? Não vou entrar em pontos específicos nela aqui nessa parte básica, porque depois, agora quem continua aqui com a gente vai ter um pouquinho mais de informação a respeito da parte avançada, tá ok? Bom, agradeço aí quem ficou até agora no vídeo, espero que tenha auxiliado vocês aí para entender um pouquinho de adição. Quando chegar uma prescrição aí, vocês tenham facilidade para trabalhar o tema e explicar para o cliente, explicar, fazer o desenho como foi feito aqui, ou se necessitar também, for fazer um treinamento, explicar aí para os seus a intenção do uso da adição, tá ok? Então, é isso aí, aquele abraço e continua aqui com a turma do avançado. Bom, pessoal, para nós aqui, deixa eu voltar essas informações aqui, vou trabalhar em cima dela mesmo. Para nós aqui, levando em consideração o avançado, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito para vocês aqui sobre a necessidade, o porquê que é utilizada a adição e o porquê que ela é trabalhada dentro da distância focal, tá? Explicar para vocês o porquê que nós trabalhamos ela como distância focal. É importante entender que a adição, ela vai fazer o quê? Ela vai compensar a distância focal. Qual é a distância focal que nós trabalhamos? Assim, que é geralmente prescrita a adição, ela é prescrita geralmente para que distância? Ela é descrita aqui para até, na verdade, de 30 a 40 centímetros. Lembra? Então, para você ler, que é a distância de leitura, então para você ler, você tem que considerar essa distância focal aí de 30 a 40 centímetros. Isso é padrão. Isso é considerado padrão. Essa é uma medida utilizada mundialmente aqui para considerar como a distância de leitura. Ninguém lê esticando o braço e ninguém lê aproximando o braço. Então, existe uma acuidade visual, existe um padrão ali de 30 a 40 centímetros. E para isso também, como é física, né? Levando em consideração aqui a adição de 3, a adição de mais 3, ela vai trabalhar o quê? Ela vai consertar até 33 centímetros, tá? Então, e como que eu vou descobrir, como que eu vou interpretar essa informação? Nós interpretamos essa informação através de uma fórmula física, tá? Em que a distância focal é igual a 1 dividido pela dioptria. Então, nesse caso aqui, deixa eu puxar aqui uma calculadora. Vou tirar essa tela, puxar uma calculadora. Não sei se a tela vai conseguir. Não sei se vai captar a calculadora, se vai pegar a calculadora aqui, mas vamos levar em consideração aqui 1 dividido pela dioptria. Nós temos aqui 33 centímetros. Então, você pode pegar uma calculadora aí e acompanhar. Nós temos aí 1 dividido por 3 dioptrias. Ó, trabalhando aqui, voltou. Trabalhando aqui, distância focal igual 1 dividido por 3 dioptrias. 3D é igual a 33 centímetros. Ou seja, essa prescrição aqui de mais 3, ela vai corrigir, ela vai trabalhar corrigindo até 33 centímetros. Ah, mas meu cliente, ele utiliza o óculos a 60 centímetros. Meu cliente, ele é um advogado, que lê bastante,
ele é um professor, ele é um juiz, ele é um professor, ele é um juiz, ele é um aposentado, ele é qualquer coisa que ele seja aí, que utiliza a visão para perto e também acima de perto. Então, ele usa além, além dos 33 centímetros. Além dos 33 porque é física, é número fechado, então não tem muito aqui dentro dos 30, 40 centímetros. Então, o que que eu preciso? Eu preciso fazer uma adaptação para a distância focal, tá? Então, nesse caso específico, se o cliente utiliza o óculos além dos 30 centímetros, 60 centímetros, ou então ele trabalha com caixa de supermercado, que é 80 centímetros, que pedem bastante, caixa de supermercados. Então, se ele tem necessidade de adaptar essa distância, nós temos que trabalhar o quê? Nós temos que trabalhar a distância focal, tá? E como é o mais avançado aqui, o cálculo para a distância focal é igual aqui seria diferente, a dioptria é igual a 1 sobre distância focal, ou seja, é o inverso, tá? Por isso que distância focal, dioptria trabalha com distância focal, dioptria quer corrigir o foco que está sendo formado fora daquele padrão para corrigir, tá? Então, nesse caso, trabalhamos com a distância focal aqui. Suponhamos, deixa eu pegar aqui a calculadora novamente. Vamos trabalhar, então, vamos trabalhar com os 60 centímetros que tá ali como exemplo. Então, nós temos ali 1 dividido por 0,60 centímetros, nós temos 1,66. Então, se nós formos trabalhar com a distância focal de 60 centímetros, olha, dioptria é igual a 1,60 centímetros, nós temos 1,66 de dioptria. Só que não existe 1,66 de dioptria. Essa dioptria, ela vai ser aproximada para 1,75, tá? Então, a pessoa que é presbítera e tem a necessidade de enxergar não os 30 centímetros, mas sim a 60 centímetros, ao invés de uma prescrição de mais 3, ela vai ter mais 1,75, tá? E vai trabalhar com a correção dessa dioptria. Mas observem, se eu corrigir com 1,75, se o meu foco for corrigir 60 centímetros, ele não vai enxergar, o cliente não vai enxergar 33 centímetros. Por quê? Porque o meu foco está posicionado em 60 centímetros, não a 33 centímetros, que é o padrão, tá? Nesse caso específico, o cliente pode optar aqui por um intermediário, por uma lente intermediária, ou então por uma lente específica para corrigir essa distância, ou ter dois óculos também. Ele vai ter dois óculos, um longe e um perto e um intermediário. Tá? Então, essa observação é necessária que o cliente tenha contato para que vocês expliquem para ele. E lógico que é importantíssimo. Vocês estão tendo contato, vocês estão descobrindo, vocês estão trabalhando com isso, mas é importantíssimo que nós sempre levamos em consideração aqui, não podemos alterar a prescrição, tá? É muito grave. Ah, mas eu sou superior aqui, eu já estou no avançado, eu sei fazer tudo. Sabe, mas você não pode prescrever, tá? Se você é de balcão, se você é de atendimento, se você é só de ótica, você não pode prescrever. O ópto pode, o oftalmologista pode, mas quem é de balcão não pode fazer a prescrição. Tem que conhecer também essa diferença. Então, nesse caso específico aqui, pessoal, o cliente vai enxergar 60 centímetros, ele precisa de um óculos especializado, um óculos adaptado para essa distância, e quem vai fazer essa adaptação? O profissional,
tá? O profissional aqui seria o oftalmologista, o profissional aqui seria o optometrista, aquele que o ópito ou o opto ou o oftalmo, tá bom, pessoal? Porque se vocês alterarem, pensem assim, o cliente foi até o oftalmologista, a prescrição dele foi menos 0,25 com adição de 3, e de repente, que vai dar qual dioptria? Vai dar 2,75, né, que nós fizemos lá no básico. Então, a prescrição dele para perto é igual a 2,75, mas de repente ele vai aparecer lá com quanto? Ele vai aparecer lá para perto, ele vai aparecer para perto com... Para perto ele vai aparecer aqui com 1,75, com mais um meio. O oftalmo vai olhar e vai falar, nossa, mas seu óculos está errado, eu não prescrevi isso para o meu cliente. Até ele explicar que foi uma adaptação feita para o intermediário, pode ter certeza que o oftalmo vai descer a lenha na prescrição, vai falar um monte de coisa, e ele não está errado em falar, porque nós não temos autonomia para alterar a dioptria de uma prescrição, tá? Então, nós não podemos alterar dioptria. Na realidade, não podemos alterar nada da prescrição, nenhum item da prescrição, tá bom? Importantíssimo isso levar em consideração quando vocês forem trabalhar. Mas nós temos que entender e passar para o cliente que existe essa possibilidade e quem vai fazer isso aí vai ser o profissional, ou o opto, ou então o oftalmo, tá? Basicamente, distância focal, tratamos de distância focal, tratamos aqui perto e longe, entendemos o que que é adição, interpretamos a adição aqui no slide. Eu acredito que é isso. Acredito que não tenha mais nada aqui para ser tratado dentro da adição. Além, né, lógico, a adição vai ser tratada também nos outros módulos. Nós vamos tratar a adição na anatomia e fisiologia também, para tratar a respeito do comportamento do cristalino, para a respeito do comportamento do olho, no caso, na visão, e vamos ver também a respeito disso dentro de patologia, estudar um pouquinho a respeito de patologia, uma forma mais ampla. Ah, faltou falar com vocês a respeito da tabela de valores, né? Falar com vocês a respeito como que eu faço para ter o resultado aqui da adição. Existe uma fórmula, a fórmula da prescrição da adição, em que nós levamos em consideração a DD é igual a idade menos 40 dividido por 10, somado aqui com 0,75, que vai dar o resultado da dioptria, que vai dar aqui a dioptria da adição. Tá ok? Então, isso é uma compensação aqui de acordo com a idade, e o resultado vai ser o resultado da adição necessária para o cliente, tá? É muito relativo, como eu disse para vocês, além de fazer essa fórmula da adição, é necessário também fazer afinamento, é necessário fazer interpretação das possibilidades, estudo de acomodação, amplitude acomodativa, né? Falar a respeito da amplitude acomodativa do paciente. Então, aí já como paciente, aí nós já falando aqui como optometristas, já tem que levar em consideração também o afinamento, amplitude acomodativa, fazer os testes todos de acomodação do cliente para entender da necessidade ou não da correção aqui através da adição. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado, espero que tenha sido útil para vocês e vejam aí também os outros vídeos que tá bem interessante para vocês, tá ok? Aquele abraço e fui!